Bom dia, pessoal! Estou de volta. Hoje vamos falar sobre a pela oitava visão. Deixa eu só compartilhar aqui. Compartilhado. Olha isso que interessante. A oitava visão, sejam bem-vindos. A oitava visão, ela adverte sobre uma coisa: contra a corrupção do nosso crescimento. Isso ocorre quando a gente se vicia em outra pessoa. Ou seja, você tá lá no teu caminho de evolução espiritual e você começa em um relacionamento, ou você conhece uma pessoa, uma amizade, e aí essa amizade, esse relacionamento tira você daquele teu caminho espiritual. Então, geralmente você consegue chegar até a oitava visão. Você já percebeu as coincidências, você faz tua prece, você faz a tua oração, tu faz a tua meditação. Quando chega na oitava visão, você trava ali. Aí você, como é que se diz? Você se perde no meio do caminho. Só para relembrar, esses são trechos da profecia celestina. São 9 visões para evolução espirituais e já estamos na 8. Então, tá quase finalizando. A Letícia aqui se identificou. Eu identifiquei isso também comigo quando, há 10 anos atrás, quando eu engravidei. Eu percebi que é o comum, né, de mães e tudo mais. A gente acaba se dedicando muito aos filhos e tá tudo ok, mas aí a gente deixa o outro lado, a evolução, tudo que precisa ser feito, a gente vai deixando de lado. Então, isso pode ser qualquer tipo de relacionamento. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a oitava visão, ela fala disso, dos relacionamentos que pegam a nossa energia e nos desvia do caminho que a gente tem que seguir. Então, a oitava visão fala também do relacionamento com as crianças, que às vezes não, eu já até falei nos outros, muitas das vezes a gente acaba drenando a energia das nossas crianças, por a gente não estar na sintonia do amor, estar pensando, principalmente quem é mãe, trabalha em casa e tá sobrecarregada, aí tá pensando, eu poderia ter seguido minha carreira, eu poderia ter feito tal coisa, a gente acaba pegando a energia aí dos nossos filhos. Mas as crianças devem tomar conhecimento do mundo com os adultos, não com as crianças. Veja bem, outra coisa que ele diz que a gente acaba pegando a energia, ele até fala aqui, pelo manuscrito, né, que o ideal é a gente ter poucos filhos mesmo. Por quê? Porque as crianças têm que ser educadas por adultos. Exemplo, você tem um filho, você tem que dar ali a educação, a evolução para esse filho. Se você tem 2 filhos, você não consegue dar tudo que você daria para um. Isso falando de evolução e espiritualidade, não estou falando de coisas materiais. Ou seja, então tem que ter um adulto para cada criança. Se você tem 2 filhos, tem que dividir ali o pai, a mãe. Se você trabalha fora, tem babá. Imagina as crianças ficando com um único adulto. Querendo ou não, uma criança vai cuidar de outra criança. Isso aí tem o roubo de energia. Você atrapalha na evolução espiritual da sua criança. Então, eu achei muito interessante. É por isso que ele diz que com o passar dos anos, conforme a gente vai ficando desperto, conforme a gente vai ficando mais evoluído, a gente não quer ter muitos filhos. E eu percebo que isso já vem acontecendo. Tem pessoas com 1, pessoas com 2. Hoje, pelo menos das pessoas que eu conheço, é raro ter 3 filhos ou querer ter, justamente por essas coisas. Embora muitas das vezes a gente pensa nas coisas materiais, né? Ai, não vai ter porque para ter tem que dar todo o suporte assim, mas no nível evolutivo, a gente tem que manter aí um adulto para cada criança. Aí também ele fala que a gente tem que, para não roubar a energia da criança, a gente tem que falar de criança com a criança, que nem ela é um espírito evoluído, né? Então, o que acontece? A gente tem que conversar, é claro, tem os momentos de criança, mas eles estão crescendo, então a gente não pode isolar, que nem
A gente está num ambiente, tem uma criança ali. Eu e você estamos falando daquela criança que está ali ouvindo. Não, você tem que falar diretamente com ela, porque isso atrapalha o desenvolvimento dela também. Então a gente tem que dar o poder que ela tem também, entende? Não isso tudo na parte evolutiva. Eu sei que na parte educacional isso aí é punk, é difícil, mas a gente precisa aprender, né? Outra coisa, vamos lá, essa 8ª visão, apesar que eu gostei do livro inteiro, né, igual eu venho falando, mas essa eu achei fantástico. Quando alguém, ó Letícia, você que falou que se identificou, veja bem, quando alguém aprende a se esclarecer e entrar em uma evolução, às vezes é interrompido, de repente, pelo vício de outra pessoa. Você está no seu caminho, você conhece alguém, e aí o que acontece? Você se perde no relacionamento. Aí ele explica aqui também que o que acontece? Quando a gente passa a evoluir pela primeira vez, nós passamos automaticamente a receber a energia, a nossa energia oposta, do sexo oposto. Ou seja, na infância, a gente recebe a energia do nosso pai. Você pode ter afinidade com a mãe, mas você quer a energia do sexo oposto. Aí quando você encontra um novo relacionamento com essa pessoa, por isso que você fica tipo dependente da energia do masculino. Aí você quer um relacionamento e tudo mais, e aí você sai desse centro de energia. Na verdade, apenas nos juntamos a outra pessoa que também está na procura de sua outra metade. Isso se você está num relacionamento, porque você está sentindo a falta do sexo oposto que da infância ao seu pai, e você encontra um parceiro aí, uma pessoa que também está em busca disso, é onde entra aquela relação de codependência. Tanto um tá atrapalhando, um atrapalha o outro, porque um tira o outro do caminho. Aí é onde ele explica aqui. Primeiro, temos de fechar o círculo por nós mesmos. Temos de estabilizar o nosso canal com o universo. Depois, que aí é onde entra aquela parte que eu venho falando, olhar as coisas com amor, fazer as suas preces, as suas meditações, se ligar com a energia maior, não com a energia do próximo. Quando isso acontece, você vai ter um relacionamento mais elevado, ou seja, você deve ter esses tipos de relacionamentos com pessoas que se revelam totalmente, dizendo a você como e por que o fazem, exatamente como teria acontecido com o genitor do sexo oposto na sua infância. Ou seja, você precisa estar em busca de uma pessoa, não que ela esteja vazia querendo ali uma outra pessoa, não, ela já está no nível elevado, ela também tem a busca dela, ela também está com os propósitos dela, ela também já tem uma história, e aí vocês vão se juntar num relacionamento elevado. Um não vai tirar o outro do caminho. Assim como o relacionamento geralmente com o adulto, né? Quando a gente é criança, o adulto, ele quer que a gente cresça, ele não quer que a gente ficar ali drenando a nossa energia, que a gente continue como a gente tá. Não, ele quer que a gente, por mais que aconteça situações, o objetivo dele é que a gente evolua. Então você precisa de relacionamentos que também esteja nessa evolução aí. Sobretudo, se a gente tem... agora é profundo, hein? Sobretudo, se a gente tem de se livrar de um relacionamento de codependência, é um verdadeiro desmonte de energia. Dói, mas tem de ser feito. A codependência não é uma espécie de doença nova que alguns de nós contraímos. Ou seja, se você está num relacionamento que está te tirando da sua evolução espiritual e tudo mais, se o teu objetivo aqui é evoluir, é ser uma pessoa melhor, é estar conectada com a energia maior, por que você vai deixar um relacionamento te tirar desse caminho? Aí é onde ele está falando, por mais que doa, por mais que acabe com a tua energia, isso tem que ser feito, porque você precisa se ligar aí ao seu propósito, a sua energia maior, né? Veja bem, o que acontece? Quando você tá num relacionamento assim, você perde a ligação com o universo. O meio de lidar com isso é aumentar a sua energia e depois se concentrar de novo no que está fazendo. Então, o meio disso é você voltar a se conectar com a sua energia. Se a pessoa não vai caber nessa situação, então é um relacionamento de codependência. Então, não é um relacionamento para você.
por mais que vai doer. Agora, vamos supor que a pessoa entendeu e ela ainda quer evoluir junto com você. Aí vocês crescem juntos, mas tem que sempre estar atento. Se você tiver em oração, em prece e em meditação, a forma que você achar melhor, né, de busca de energia, focado no amor, as respostas vão vir, as coincidências vão acontecer e você vai saber se o relacionamento é pra você ou não é. Isso tanto relacionamento amoroso quanto relacionamento, quanto amizades também, quanto os filhos, a gente tem que dar aquele espaço, então tem que ficar bem atento. A maneira como abordamos outras pessoas determina a rapidez com que evoluímos e a rapidez com que nossas perguntas sobre a vida são respondidas. Vamos lá. Conforme você está evoluído, as coisas, conforme você está em prece, meditação, oração, as respostas elas vão vindo para você. Então, quanto mais no nível de amor, mais retorno você vai ter do universo, você vai ter ali as suas respostas que você precisa. Por quê? Porque a energia, ela te enche de calor humano. Então, a 8ª visão, ela estimula você a esclarecer em que ponto que você tá. Se você tá sendo drenado, se você se perdeu por algum motivo. Então, ela te ajuda a ter esse entendimento. Energizar você é a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo e por quem está à sua volta. Porque aí você vai estar sempre vibrando em amor. Outra coisa, quando as pessoas cruzam nossos caminhos, há sempre uma mensagem para nós. Encontros casuais não existem, mas o modo de respondermos a esses encontros determina se somos capazes de receber a mensagem. Se temos uma conversa com alguém que cruza o nosso caminho e não vemos a mensagem sobre as nossas questões, isso significa que não houvesse uma mensagem, significa apenas que não captamos por algum motivo. Ou seja, que nem você pode estar num relacionamento de codependência e tudo mais, mas aquela pessoa apareceu ali para te trazer alguma mensagem, que seja a mensagem de que você precisa se voltar à sua evolução, mas alguma mensagem ela tem. E se você não perceber, a situação se repete até você entender. Ó, ele dá o exemplo aqui. Já se encontrou uma velha amiga ou uma conhecida, você conversou durante 1 minuto e foi embora. E depois, no mesmo dia ou na mesma semana, você encontra essa amiga de novo? Acontece, né? O que acontece? Ela tinha uma mensagem para você, ou você tinha mensagem para ela e tudo mais, porém, você não soube fazer as perguntas certas, não parou para ver com amor, para entender que ela tinha uma resposta para você. Então, você não aproveitou isso aí. Aí ela aparece de novo, tudo acontece novamente para você ter essa resposta. Mas não vai ficar acontecendo sempre, né? Por isso que a gente tem que estar atento. A situação o manuscrito diz, a situação é parar o que estamos fazendo, seja lá o que for, e descobrir a mensagem que temos para aquela pessoa e a que ela tem para nós. Que nem, vou pegar aqui o exemplo da Letícia que colocou que está acontecendo com ela. Você pega o relacionamento, tipo, nada é por acaso, né? Então, essa pessoa tá aí, ela tem uma mensagem para você, tem uma situação, então você vai precisar analisar isso aí, não é simplesmente, não serve para mim, não. Você vai ter que ver o que a vida, o que o universo, qual é a mensagem que tá vindo para você. E aí, ele explica aqui, né, qual a maneira que a gente deve tratar uns aos outros, como que a gente deve se tratar sabendo que o fulano rouba minha energia, sabendo que ele me tirou do caminho e tudo mais. Apreciando a beleza e sentindo amor. Quanto mais beleza, nunca é focar no defeito, focar em algo que você não gosta. Foca na beleza, foca no amor, que aí o que acontece, você vai ter a sua energia de volta, e se a pessoa tá na mesma vibração que você, aí tem aquela troca de energia boa. Quanto mais apreciamos a totalidade, a beleza interior, mais a energia penetra nela. E naturalmente, mais flui dentro de nós. Então a gente vai ter energia para todo mundo, mas é claro que você tem que estar ali nessa troca, né? Com as pessoas que estejam ali na mesma vibração que você. Quanto mais amamos e apreciamos os outros, mais energia flui para dentro de nós. É por isso que amar e energizar os outros é a melhor coisa que podemos fazer para nós. Quanto mais amor,
mais a gente vai ter esse retorno aí de energia. Então, olhos de amor, não é ser tonta, né? Tipo, você só doar, não. Você tem que receber também, mas você tem que estar sempre focada nos olhos de amor. Deixa eu ver aqui mais. Ó, quando você está focado com os olhos de amor, com os olhos de beleza, focado só pro lado bom, você vai ter uma sensação de leveza e de clareza. E já a relação de codependência, você vai perceber que você se torna controladora, porque o vício, ele te isola da sua fonte de energia. Ou seja, quando você está sendo controlado por alguém, você passa a querer controlar essa pessoa também. E aí não tem olhos de amor, não tem beleza, não tem nada. Então, o que a gente não pode... Oi, filho, é home office, gente. Entra! O manuscrito diz que a gente se desmonta no drama da outra pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. Ficar quietinho aqui, ó. Olá. Calma aí, meu povo. Bora voltar. Ó, o manuscrito diz que a gente não pode entrar no drama da pessoa. Por quê? Se a gente entrar no drama dela, pelo problema que ela tenha, pela relação que ela tenha, você vai esgotar a sua energia. Exemplo, o relacionamento. Você tá no relacionamento com o dependente, ele fala que você tem que fazer determinadas coisas e tudo mais. E aí você sai daquele teu centro de energia, daquele teu centro da tua evolução espiritual, da tua evolução, a evolução que você vem procurando. Então, se você cai no que a pessoa tá falando, você se perde totalmente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa desmontar essa pessoa. Fulano, por que você tá querendo me tirar dessa energia? Por que você tá querendo que eu não faça determinada coisa? Que eu vou dar exemplo de religião mesmo, né? Tipo, se você frequenta tal lugar e o fulano não quer, ai, mas hoje é dia de ficar comigo e não sei o que lá. Por que você tá fazendo isso? Por que você tá atrapalhando a minha evolução? Entende? Quando você fala isso, você desarma a pessoa, porque ela não tá esperando que você tenha uma reação. E aí é o objetivo. Ó, o universo é energia. Energia que se responde com nossas expectativas. Então, ou seja, tudo que cruza nosso caminho tem um porquê, tem uma resposta. Ou é para te ajudar, ou é para te ajudar. Porque aí você vai analisar o que você pode, como você pode prosseguir, se você vai ter que eliminar, se você vai ter que aprender, se você vai ter que ter mais amor com aquela pessoa, com aquela situação. Então, fique atento aí a esses sinais. Esse foi a 8ª visão. Amanhã às 10 horas eu volto com a 9ª visão, ou seja, estamos acabando, é a última visão. E ontem eu indiquei no YouTube, a imagem não é tão boa, mas no YouTube tem o filme A Profecia Celestina, é bem resumido, eu aconselho a ler o livro para ir evoluindo 1 a 1, mas dá para dar uma olhadinha no YouTube, que é muito, muito bacana. Então, obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero que tenha feito sentido. E amanhã às 10 horas estamos de volta com a última visão. Então, um bom dia para você e até amanhã.